Ei, chegou a grande hora, grande momento. Papo de busão, entretenimento, entrevista, resenha, com o grande apresentador, Edu. Papo de busão. E aí, pessoal, mais um episódio do Papo de Busão. E hoje eu vou trazer um cara, um astro, literalmente um astro vindo de Portugal. O cara aterrissou agora. Tive que ir lá com o meu busão, lá no aeroporto de Guarulhos, e fazer um sequestro amigo e trazer ele aqui. Já estávamos combinando há dias, há meses, e ele tá aqui. Muita gente aí do caminhão, muita gente do busão. Pessoal que tem a minha idade, 43, 40 anos, que gosta de música eletrônica, vai curtir, vai vibrar demais. Antes de eu apresentar o meu convidado, eu quero falar da BR Smart Tools. Meu amigo, mais uma vez, cara, chama no QR Code, BR Smart Tools. Ó, meu busão já foi polido as rodas com a PW70. Você tá esperando o quê? Tá esperando chegar no cliente, você com seu caminhão, com seu ônibus, e ele recusar porque seu carro tá com a estética das rodas ruins e pedir para você voltar e ainda te dar um feedback. Pô, vamos dar uma lavada nessas rodas e nesse busão aí? PW70, olha o que a BR Smart Tools trouxe. PW70. Quer saber mais sobre a PW70? Você já viu no início da vinheta nossa aqui. Chama no QR Code, troca uma ideia comigo, que aí, ó, seu busão vai estar, ó, todos da sua empresa. Para você que tem ônibus elétrico aí na sua empresa, não vamos deixar o verdão. Eu sou corintiano, mas tem que falar que o ônibus é verde. Não vamos deixar ele com as rodas toda fosqueada, suja, cheia de barro. Vamos usar a PW70, galera. Chama aqui, ó, no QR Code, tá aqui no cantinho aqui, ó. Chama que vai dar negócio. A equipe da BR Smart Tools tá lá para te ajudar. Agora, nosso busão já tá a 1000 por hora. Eu vou aqui, que rufe os tambores aqui, que o mosquitinho do diesel tá aqui já sobrevoando. E eu vou chamar esse cara aqui, o Wagner, mais conhecido como DJ Patife. Cara, que honra, obrigado, direto de Portugal. Honra é a minha. Portugal, que é a segunda maior audiência nossa. Olha só, interessante. Já estamos estourando lá e, meu, com a sua presença aqui, você não sabe como eu tô feliz. Poxa, Edu. Como eu, ó... Agradeço, cara. Eu disse pra ele numa resenha interna aqui, fora das câmeras, eu já conheço ele de 1000 anos, desde 99, mas hoje eu tive o prazer dos nossos caminhos se cruzarem, e justamente por causa do quê? Por causa do busão, por causa do caminhão. Olha que legal. Exatamente. Como é que... Vamos falar primeiro da carreira dele, pra galera que deve estar louca aí. Pô, nunca mais viu o Patife. E aí, Patife? 99, cara, eu te conheço. Broadway, Toco, Overnight, entre outras. A metade e fim dos anos 90 é quando eu posso dizer assim que o meu lugar ao sol começou a se desbravar na minha frente, mas eu comecei a brincar, né, de DJ no final dos anos 80, no início dos anos 90, aquela coisa de baile de garagem, aniversário, festa de debutante, bailes pró-formatura, né, na escola onde eu estudava. Comecei no rap, na verdade, né? Ia muito nos bailes das equipes de som, da Chic Show, da Black Mad, Zimbabwe, Cascatas. E eu via sempre a Band FM 96,1. E depois isso foi aumentando, esse gosto pela cultura do DJ, até que quase na metade dos anos 90 a música eletrônica começou a me chamar mais a minha atenção. E aí, dentro da música eletrônica, tinha um som chamado que era o Jungle. A Jungle Music. Jungle, e aí, exatamente. Nossa, você é louco, E aí, eu já vinha do rap, gostava de todas aquelas coisas de ragamuffin. Quando eu vi aquelas batidas rápidas, quebradas, com aquele grave absurdo, e tudo que eu já gostava do rap e do raga, eu apaixonei. E comecei a dedicar mais tempo para isso. E aí fui para Londres a primeira vez em 1997, depois em 1998, onde eu conheci pessoas influentes desse meio lá em Londres. E aí, cara, quando as coisas têm que acontecer, é até assustador, né? De como tudo flui, as pessoas se encontram, quem tem que se juntar, se junta.
E aí, de vários lados, né? Músicos, pessoas de estúdio, gente que já era muito influente no mundo da música, me adotou, me ensinou, me pegou no colo. Eu costumo dizer que eu encontrei um time maravilhoso de pessoas que ajudaram eu chegar onde cheguei. Muita gente chegou comigo, outros conquistaram, outros nem tanto, outros desistiram. Mas assim, foi incrível a jornada. Tem sido incrível, né? Esses últimos 30 anos, vamos dizer assim. E a gente vai falar muito sobre sua carreira, onde nessa parte aí de músicas eletrônicas, o mosquitinho do Diesel deve ter te picado em alguma dessas festas aí, né? Na verdade, tudo isso começa bem antes do DJ. Isso é uma coisa que, quando as pessoas viram os meus primeiros posts no Instagram e no YouTube dirigindo, mas o que aconteceu? Não quer mais ser DJ? O motorista nasceu em mim antes do DJ. Muito, muito antes. Eu era um pirralho, eu tinha 5, 6 anos, quando eu fiz a primeira viagem pra Bahia com meu pai. Foi tudo ali. E eu cresci dizendo, quando eu crescer, você motorista de ônibus de viagem, eu falava assim, né? Que não era o urbano, era pra pegar a estrada interestadual. Vou trabalhar na Itapemirim, morar no Rio de Janeiro, fazer a rota Rio-São Paulo. Vou casar aos 23 anos e ter 2 filhos. Até os 17, 18 anos eu falava isso. Tocava e já pensava nisso? Não, é o que eu tô dizendo. O motorista mesmo nasceu em mim muito antes do DJ. A palavra DJ eu fui escutar, eu tinha 12 anos mais ou menos. Caramba. E aí, quando os meus pais estavam naquela coisa de divórcio e tal, aí rolou uma viagem pra Bahia. E quando nós voltamos da Bahia, fomos nós dois, né? Desculpa, nós 4. Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Aí, quando nós voltamos, em 82, pouco tempo depois, meu pai precisou ir na Bahia de novo. E aí eu fui com ele. Aí foi nessa viagem que aí nós fomos de Itapemirim. Eu nunca esqueço, era um 365, aquele ovalzinho. A porta abria com aquela manivela ali, prata, no meio do painel assim. E a rodoviária era embaixo do viaduto no Glicério. Tinha a Júlio Prestes, mas aí a gente saiu do Glicério. E o porquê que ficou marcado? Eu comi uma coxinha antes de entrar no ônibus. E eu passei super, super mal. Olha, cara, o negócio de 1982 eu não esqueço até hoje. Eu lembro que o ônibus na Via Dutra ali, passando por Santa Isabel, tava me estribuchando dentro do ônibus. O assento do ônibus, aquele couro caramelo da Itapemirim, o cinzeiro, aquele negócio cromado que abria eu lembro, e aí eu me senti naquela viagem, tipo, só os 2 boys viajando, né? E meu pai, foi muito legal essa viagem. Aí nós fomos de São Paulo, acho que até Itaberaba ou Ceabra. Aí lá nós trocamos de ônibus, eu lembro até desse ônibus, inclusive, Viação São Bonfinense, de Itaberaba até Ibotirama, se eu não me engano. E aí de Ibotirama para a cidade dos meus pais. Cara, e foi ali bem pertinho, do sertão da Bahia. Ali. Ia curtindo. E depois, com a minha avó, mãe do meu pai, eu ia muito para excursões. E aí já curtia, nem sabia desse negócio de busólogo. Na verdade, não existia, né? Não existia. Mas eu gostava quando assim. Eu ia muito para a Basílica Nacional de Aparecida com a minha avó. Ela ia 3 vezes por ano. E ia também para Águas de Lindóia, Serra Negra, Bom Jesus de Pirapora, Barra Bonita, Poços de Calda. Meu ano era uma alegria. E eu lembro que eu adorava quando o organizador dessas viagens era o seu Davi, lá na Vila Maria, onde minha avó morava. E aí eu perguntava, seu Davi, qual que é a empresa que vai vir? Eu gostava da Maria Bonita, que tinha uns ônibus legais, as carrocerias, só que eu não sabia, né? Aí eu lembro a vez que veio aquela empresa Heroles, que era de Mogi das Cruzes. E eles tinham as carrocerias com 1000, que era diferente de tudo naquela época. E eu já tinha esse prazer por ônibus. E comecei com essa história, você é motorista. Um dos meus tios, irmão da minha mãe, também trabalhava numa empresa de caminhão na Vila Guilherme, na Zona Norte. E umas 2 vezes eu fui com ele pro Rio de Janeiro, ele descarregava e carregava em Bom Sucesso no Rio de Janeiro. No 1113, tudo duro, nada de suspensão ao ar, no assento. Então, cara, eu peguei o gosto por isso muito cedo. E sempre gostei do movimento. De subir, descer, entregar, buscar, levar. Com 12, comecei a trabalhar de entregador de pizza. Meu pai trabalhava numa pizzaria no Brooklyn. Depois ele foi pro Bairro do Limão. Aí trabalhei também muito tempo lá, na pizzaria Sartori, com o Mário, com o Yarles. Um abraço aí. Sempre, nunca esqueço. Foi um período muito bom, muito divertido. Aí depois fui trabalhar de office boy, do lado do viaduto Santa Efigênia. Aí saí de lá, fui trabalhar na Helt, em final da Brigadeiro Luiz Antônio, onde é o prédio da agência do M9 hoje. E tudo rua. Entregando, cartório, junta comercial, prefeitura.
Depois fui para Nippon Express, que importação e exportação aérea, ou seja, tudo com transporte, entendeu? Aí até que a música foi entrando na minha vida e foi indo. Em 1995 eu comecei a trabalhar na Arena Music Hall. Eu tava na Nippon nessa época. Aí a madrugada começou a exigir mais de mim. Aí meu chefe, Paulo Sérgio gosta da ferro, a família gosta da ferro, tem um carinho muito grande. E o Paulinho, pô, meu, tá difícil segurar sua onda na segunda-feira, por que você não aposta nisso? Aí, cara, com a inspiração do Paulo, eu peguei e falei, eu vou ficar trabalhando só como DJ. Aí foram 4 árduos anos. 4 anos. Vendendo a janta pra comprar o almoço. De 96 até o ano 2000, 2001 foi muito difícil. Caramba, porque não dava pra viver da música. Sério? Não dava. E sabe qual a E impressão? eu trabalhava com a música underground, uma música alternativa, barulhenta, pesada, rápida, com BPM. A gente falava que a gente tocava música de maloqueiro, música de... Assim, igual aconteceu com o samba, com jazz, com rock, com punk rock, com um gótico. A mesma coisa, tudo que é novo causa estranheza no ser humano, né? Foi bem isso mesmo. Foi. E eu do lado de cá, curtindo você tocar, a gente tinha poucas informações, a gente tava conversando sobre isso, né? Poucas informações, a gente não tinha um celular, a gente não tinha uma internet como é hoje, né? E a gente precisava do quê? Da MTV, a gente precisava do Canal 21, que às vezes aparecia alguma coisa, para saber como é que tava. E aí, às vezes, a MTV começou com um programa ali falando de música eletrônica, parecia alguma coisinha sua, do Mark e de outros, e aí a gente começou na cena eletrônica, eu particularmente comecei. Eu tinha 13 anos também, 12 para 13 anos, eu ia muito na matinê ali da freguesia do O, Playboy, Traptal. E aí, pô, fiz 16 anos, comecei a curtir a noite da Broadway, já ia na Toco, que eu morava na Zona Leste, já ia na Toco, e vendo você tocar, cara. Muitas vezes a gente já se trombou em corredor, e viu, esse é o Patife e tal, beleza, você sempre naquela correria, porque não era só aquela casa, tinha outra, aquela corrida toda, cara, sempre um show, sempre um espetáculo. Qual que era a impressão que dava aqui do lado de cá? Porra, o cara tá estourado, milionário, tocando em Londres. Quando eu vi o primeiro teaserzinho de você, da MTV, em Londres, cara, você e o Mark, em Londres, mano, os caras estourou, cara, que da hora. Aí que eu comecei a gostar mais. E aí foi acabando, né, cara? Foi acabando naturalmente. Moda, né? As casas mudaram completamente. Tudo aquilo que era grande começou a ser bem menor para 200 pessoas. Putz, cara, a gente tinha... Eu cheguei a ficar lá de fora e não conseguia entrar, por exemplo, na Broadway, que era a maior referência que a gente tinha. Exatamente. Era o maior público. Pô, se você ganhasse por público, putz, você tava milionário, né? Aqui você tava, né, trocando ideia. Uma pena que, igual você usar a sua palavra, né? Os caras estão estourados. É uma pena que estourou em outras épocas, porque se a gente estourasse hoje, aí hoje lavava a égua, né? Hoje? Porque os cachês dos DJs hoje nem compara com aqueles cachê nossos. Os cachê nossos eram R$1.500. Com certeza. Não que era ruim. Porra, salário mínimo era 600 pau naquela época, eu ia tocar, ganhava 1.000, 1.500. Era bem menos, era R$280 salário mínimo. Eu era office boy naquela época, 99, 2000, era 280. Eu sei que o último salário que eu ganhei beirava os R$600, na época da Nippon, se eu não me engano. Devia ter alguém que pagava bem mais fora do padrão, mas o Brasil mesmo, o salário mínimo era hoje tá bom pra você começar a ser DJ, porque se você pegar na veia aí, cachezinho de 100 mil, 50 mil... Caramba. Não é o meu caso, infelizmente, mas que então, vem de outra geração de DJs. E aí, quando a gente começou a nossa conversa, foi justamente quando eu vi um post seu no Instagram, você dirigindo um busão, cara. Eu falei, o cara que eu gosto, assim, que eu admiro, que tá longe, que, fez parte. Cara, eu vou chamar esse cara pra trocar ideia. E você muito solícito, não, tal dia, tal mês eu tô no Brasil, e você pode me sequestrar aí, que a gente vai aí bater um papo, falar de busão e caminhão. Como é que foi essa chegada esse, enfim, sonho que você tinha, esse motorista que já vinha aí, desde molequinho, quando você chega, para quem a gente vai conversar aqui, o Patife tá lá em Portugal, e ele vai contar todos os prós e os contras. Como que você chega em Portugal e fala, vou iniciar minha carreira aqui de motorista e vou pra cima? Bom, primeiro que eu nunca pensei em morar em Portugal, porque a minha base sempre foi a Inglaterra. Sim. Então, de 1999 até 5 de janeiro de 2018,
Era a minha segunda casa. Então, quando eu recebo uma outra proposta de uma nova agência de DJ, foi em 2016, aí eu peguei e voltei para Inglaterra. E fixei de novo, que eu ficava numa ponte aérea, né? São Paulo-Londres, São Paulo-Londres. E quando nasceu meu segundo filho, 10 meses depois, aí a esposa foi com os dois para Londres ficar comigo. Só que aí rapidamente não se adaptaram, né? Nem o João na escola, nem ela com o dia a dia, o idioma e tudo isso, né? Aí a gente foi visitar um casal amigo em Portugal. Acho que em outubro ou novembro de 2017. 2 dias depois, ela fala assim pra mim, olha, eu sei que eu já vou voltar pro Brasil daqui 2 meses, seria janeiro de 2018. Ela Certo. tinha passagem pra voltar dia 10 de janeiro de 2018. Aí a gente tá em 2017 visitando esse casal lá em Portugal. Aí ela, poxa, será que não rolava de alugar uma casa? A gente passar uns dias aqui, antes de eu voltar pro Brasil, só pra gente ver qual é que é? Aí nisso a gente acabou nessa casa onde minhas amigas, meu casal amigo morava, na mesma chácara, inclusive onde eu estou até hoje. Ela passou lá 6 anos e meio e eu tô lá 8 anos. Então, ou seja, de uma visita, nunca teve plano. A minha vida ela não é baseada em plano, porque toda vez que eu planejo algo, não sai legal. Então eu deixo o dia a dia, o ar do universo me guiar. Então eu fui parar em Portugal. Nós mudamos exatamente no dia 5 de janeiro de 2018. Aí a passagem do dia 10 de janeiro de 2018 ela nem usou. Porque aí, rapidamente eu coloquei os meninos na escola, porque aí ela se sentiu mais confortável, já podendo falar a própria língua, o próprio idioma, né? E nisso eles passaram 6 anos e meio lá. Aí em 2024 decidiram voltar pro Brasil e eu continuo lá. E como chego na história do volante? Dezembro de 2020, eu já estava quase 1 ano sem trabalho de DJ, porque foi o primeiro setor a parar e o último a voltar, né? De eventos. E aí eu tô, no finalzinho de dezembro de 2020, no quarto, com o laptop no colo. O meu mais velho entra no quarto, sobe no colchão, vem aqui, coloca a cabeça dele entre meu peito e o laptop, aí ele... você e seus motoristas, eu tava assistindo o YouTube. Inclusive, eu tava vendo o Gustavo Monteiro, o Gustavo Interestadual. Aí eu falei pra ele, eu e meus motoristas, sabia que era pro seu pai ser isso aqui? Aí ele pegou, foi pros meus pés, colocou as pernas dele embaixo do dedão, olhou pra mim e falou assim, você não morreu, você ainda pode ser. Aí, Edu, aquilo ficou na minha cabeça. 2 dias, 4 dias, 5 dias, até que... Deixa eu ver o que a internet diz. E coloquei assim, demanda para motoristas na Europa, alguma coisa assim. E aí, cara, por conta do Brexit, que tinha acabado de rolar, fazia 1 ano, que foi o divórcio da Inglaterra com a União Europeia, né? Do Reino Unido com a União Europeia. E aí, tipo, só a Inglaterra tava precisando de mais de 100 mil motoristas. A Europa, no geral, mais de 300 mil motoristas. Eu falei, cara, será que eu tenho chance? Vou fazer 50 anos, será que alguém daria emprego pra mim, né? Isso assim, tudo questionamento de leigo que não sabia de como o mercado funcionava. Aí fui no autoescola, 1 semana depois da frase do meu filho, a autoescola, olha, como você só tem a categoria B, você precisa primeiro tirar a categoria C, fazer toda a parte teórica, depois você vai fazer o exame prático, depois disso você tem que fazer um curso de cargas que é de 140 horas, que é o tal do curso CAN, né? Que é o Certificado de Aptidão a Motorista. Aí tirei a categoria C, fiz o CAN, só que isso, eu tô falando rapidinho, levou 18 meses, por quê? Foi em janeiro de 2021 que eu fui na autoescola, no dia seguinte deu lockdown de novo. Aí ficou tudo fechado 3 meses. Quando abriu o primeiro lockdown, aí o IMT, que no caso é o Detran de lá, tava com 15 mil processos atrasados, parado, então virou uma bola de neve. Enfim, até que eu fiz o CAN, depois tirei a CE, que é para veículo articulado, foram 18 meses. Nisso, quando eu tô com todo o documento na mão, 2 dias depois eu já tava com o trabalho na mão. Caramba, que legal. Qual é o nome do seu filho? João Miguel. Graças ao João Miguel. João Miguel, essa dica foi de ouro, mano. Ele falou, você ainda não morreu, você ainda pode ser motorista. Que legal. Aí eu falei, imagina, cara. Alguém vai dar um caminhão de sei quantos milhões de euros. Qual o nome do outro filho? Thales. Thales, um abraço, hein? E o Thales é o que
mais se exalta com toda a história. Ele fica louco. Quando eu chegava com o caminhão em casa que estacionava, ele ia, ficava na cabine lá 1 hora. O futuro caminhoneiro. Tem uma foto, depois eu... Será que vão ser futuros? Do caminhão, do ônibus? eu não sei. Eles são tão tecnológicos e gostam tanto de stop motion, anime, animação, essas coisas. Eu não sei. O João Miguel louco com futebol, doente com o Barcelona. Não sei se... Que legal. Mas, né, as coisas mudam, né? Cada dia... E na prática? Chego lá, e aí? Chega lá e na prática, como é que é? Aí, o que acontece, né? Durante o processo, esses 18 meses, principalmente quando eu entrei na autoescola em Lisboa, porque lá na região onde eu moro, que é o distrito do Algarve, que é no extremo sul de Portugal, na área das praias, onde todo mundo, principalmente os ingleses, holandeses, alemães, gostam de passar férias, lá tem poucas autoescolas, e para veículo pesado ainda é pior, né? Porque a maioria das autoescolas tem mais carro de passeio, né? Os ligeiros, que eles chamam. E então, por eu ter tido a experiência de ter tirado a categoria C no Algarve, aí as outras, a da carreta e do ônibus, a categoria D e a CE, eu tirei em Lisboa. Então, nesse processo de ir para Lisboa, eu entrei no métier do negócio. Então, aí você conhece um que tá fazendo o curso também, outro que veio do Porto, outro que veio de Albufeira, aí encontrei a galera de Portimão também, e aí foi com o George e com o Rafa que eu comecei a trilhar meu caminho, que aí os caras, eu conheço um primeiro motorista que tá precisando de segundo motorista, então quando tiver os documentos eu te indico para ele. Então, a parada funciona basicamente nesse tipo de, como aqui no Brasil, né, indicação, você vai indicando. Só que, como a demanda é muito grande, então se você não tem esses contatos, é só você entrar no OLX ou em vários outros portais, os grupos do Facebook, por exemplo, e os grupos do Telegram, que aí os YouTubers também lá, os caras tudo tem canal em Telegram e WhatsApp. Aí você entra, acabei de tirar meus documentos, tô com documentação todo dia, Carteira Nacional de Saúde, Carteira Europeu de Saúde, isso. E os caras te indicam, entendeu? E aí o percurso foi esse. Aí acabou que eu trabalhei com o George, que fez o curso CAM comigo. E aí o George que foi meu padrinho, tanto no caminhão quanto na empresa de turismo. E o primeiro dia que você sentou atrás do volante e falou, agora é comigo, e aí? Agora é comigo? Eu tremi igual bambu, cara. Eu nunca Pensou em alguma coisa? Veio algum pensamento? Cara, só o divino pra me sustentar aqui, porque agora eu tenho que ir. Agora é você, o show é você. E sabe o que o mais louco? Que o primeiro dia da primeira carga, o primeiro frete foi pra Inglaterra. Aquilo foi muito simbólico pra mim. Caraca. Quando o Diogo chegou, que foi com o primeiro motorista que eu trabalhei, né? Que ele foi lá no tráfego e voltou com as pastas. Aí ele olhou pra mim e falou assim, aonde você acha que a gente vai? Eu falei assim, não faço ideia, cara. Você não quer dar nenhum chute? Aí eu falei, Diogo... Eu não sei, cara. Vamos pra Inglaterra. Aí eu, putz, não acredito. Aí até eu gravei o vídeo porque é muito simbólico. Foi onde a minha vida tava baseada nos últimos 25 anos, né? 26 anos. Caramba, que legal. Uma carga de morango para Inglaterra. Carga de morango. A gente carrega nessas duas empresas que eu trabalhei de caminhão, era o que a gente mais carregava, era fruta. Fruta, legumes. E quando vinha do norte pro sul, vinha com laticínios, batatas. Mudas, né? Mudas de mirtilo, que a gente traz muito essas mudas da Holanda, né? Que é um grande produtor de flores e de mudas de fruta. Já carreguei uns sacãos de terra também. Tem alguma resenha que você tenha passado com algum tem um motorista? monte. Aí a gente tem que... Você lembra de alguma? O cara, sei lá, o cara te reconheceu? Não, isso só aconteceu 2 vezes na área de serviço. Eu indo tomar banho, tava com a toalha aqui, um saquinho de mercado com shampoo e tudo. Aí o cara falou assim, hermano... Tu és um DJ? Aí eu, também. No, te pincha drum and bass? Toca drum and bass? És o Patife, não? Aí veio, deu um abraço. Aí eu falei, eu vou lá tomar banho porque minha pausa tá terminando, daqui a pouco a gente troca ideia. Aí fui lá e tomei o banho, aí coloquei o tacógrafo, o cartão tacógrafo, liguei o motor, deixei as bolsas de ar enchendo. Aí papeamos 10 minutos, ele tirou foto, e depois uma outra vez na Holanda, não lembro se o cara era da Polônia ou era da Ucrânia, que tem muitos motoristas do leste europeu que trabalham, né, na Europa Ocidental, assim, muitos da Lituânia, da Ucrânia, da Polônia, da Romênia, e esse aí eu acho que ele era um cara da Polônia, se eu não me engano. Te abordou, te conheceu e... estive tocar em Londres, no Bar Rumba, caralho. Que legal, é muito louco, né? Foram só 2, mas... E qual que é a diferença, assim, do motorista europeu
Eu sei que tem várias divisões, vários países ali. Qual que é o mais, assim, que você fala, pô, é mais brasileiro, assim, tem essa, vou ajudar, tô ali, ou aqueles... Qual que é o mais reservado e o mais parecido com o brasileiro? Nessas cidades que você tem andado, nesses países que você tem andado. Edu, eu vou continuar com a galera mais do leste europeu. Eles são bem mais solidários, eu vou dizer assim. Acho que por conta de terem sofrido tanto, principalmente na época da União Soviética, Guerra Fria, aquilo tudo, então é um povo mais prestativo. Mas na breve experiência que eu tive, que foram 2 anos, bem dizer, né? Eu sou um pintinho ainda, eu tô nascendo nisso tudo, né? Eu encontrei poucos bunda moles, assim. Eu acho que a grande maioria é sempre muito prestativa, independente da nacionalidade. A galera é bem comunicativa, assim. Eu acho que os mais antigos, eles são mais resistentes. Lá não tem o termo Nutella e... Não existe, né? Não, mas tem os caras da antiga, né? Esses meninos hoje só apertam um botão, né? Porque é tudo automático, na telemetria, né? Aquela coisa toda. Então eu vejo que os mais antigos, assim, às vezes nas áreas de serviço, eles olham pra gente torto, assim, mas... Não... Toda vez que eu tive perrengue, sempre tive ajuda, né? Uma vez, a porta do frigo não tava fechando, porque tinha empenado. Cara, juntou uns 4, 5 comigo lá e foram, e eu só fiquei com dó de quem teve que abrir depois, né? Porque deve ter sido complicado. Só que a gente faz muita troca de frigo, né? Então, por exemplo, quando eu pego um frigo de quem tá vindo do Marrocos, um motorista marroquino, porque a gente não vai pro Marrocos. Por vários motivos. Tipo, linha vermelha, tá ligado? Aí eu paro no porto de Algeciras ou pego em Valência. Então aí eu dou o meu vazio pra ele e pego o cheio dele e vou embora pra Alemanha, pra Dinamarca, pra onde for. Pra vocês entenderem, ele volta com o cavalo e deixa só a carreta. Não, na verdade eu tô com uma carreta. Não, você fica com o cavalo. Eu tô com a vazia, o cavalo é fixo meu. Aí você só na verdade troca... a carreta também, né, da empresa. Mas aí como tem essa joint venture, né, esse code share, vamos dizer assim, então eles contratam motorista do Marrocos e fazemos essa transação. Aí ele volta com a minha carreta vazia. Você vem com a cheia. E vem com a cheia. Então, todas essas trocas, todos os perrengues, eu sempre fui muito bem assessorado, cara, muito, muito. Uma vez eu dei um beijo num cais, e aí a porta dobrou mesmo. Aí tanto o pessoal do Mercadona, que era uma rede de supermercado, né, quanto os 2 motoristas da empresa, que é a mesma que eu trabalho, foram me ajudar. Fui comprei umas cintas num posto de gasolina com catraca, todo mundo me ajudou. Então, assim, dizem que é uma classe desunida, mas eu, nessa pouca experiência, todos os perrengues que eu tive, eu sempre fui muito assessorado. Agora, sim também, né? Eu sei entrar nos lugares e principalmente sair, né? A minha profissão de DJ me ensinou muito bem isso, né? Manter as relações, ser prestativo, né? Eu não... Ser cortês, eu não tiro ninguém, eu não ultrapasso com negligência, eu não jogo caminhão pra cima de ninguém, porque tem muito disso nas estradas lá, né? Não diferencia muito o comportamento daqui pra lá. Talvez alguns outros colegas meus da Europa não vai concordar comigo, mas eu vejo que tem os que não respeita, tem os que pisam o pé no fundo mesmo, não tá nem aí. A questão que o que você vê, o que você vivencia, não tem como não ficar passando pano, mas motorista é motorista, ainda mais homem, testosterona a milhão, o cara quer sempre passar, quer sempre correr mesmo, e não tem jeito, não às tem vezes como. também tá cansado, quer chegar logo, quer chegar, tá com saudade de casa, às vezes não tá bem de saúde, enfim, cara, Já passei muito por isso nas estradas também. Então, daí você tira. E estando aí na carreta e o busão, teve essa passagem da carreta, tá nessa passagem da carreta, como é que foi encarar da carga pro passageiro? Como é que foi essa transição sua? Então, como eu falei no início, né, o meu projeto de criança, né, era sempre trabalhar com ônibus, né? Então, é provável agora eu volto, né, daqui uns dias, e é provável que eu vou ficar lá quietinho no turismo. Gostou? Eu gostei. É mais a minha cara, né, lidar mais com gente. Público... a galera de férias estão mais... É mais o meu mundo, né, o entretenimento, e aí no busão eu toco música. Não, o caminhão fazia mais festa do que no ônibus, né? Mas eu acho que é mais a minha cara, Edu.
essa coisa do turismo. Tem uma outra porta também para eu dar umas atuadas lá, fazer uns freelances com a plataforma Flixbus, que aqui no Brasil acho que a Catedral trabalha com eles, a Satélite, a Levare também, né? Tem um... Então eu devo... Porque tem duas empresas lá pertinho da minha casa, que tem a parceria, né, com a Flixbus. E aí, um dos caras que eu trabalhei no Transfer também, o Fábio, ele também trabalha na Flixbus. Inclusive, vira e mexe, eu vou com ele para Lisboa. Ele sai de Lagos e faz Lisboa. Pai, Fábio, um abração. Daqui a pouco eu tô aí pegando a corona de novo. É isso aí, Fábio. Então eu devo continuar essa minha saga aí. Desse jeito. Mas não se assuste se amanhã você vê no YouTube lá com a carreta de novo, né? E a primeira vez no busão com passageiro, como é que foi? É diferente, né? Ah, é totalmente diferente. É totalmente diferente, que porque achou? o caminhão você tá sozinho sempre, né? E ali com o passageiro, eles estão te monitorando. Eu senti que eu perdi um pouco da liberdade no ônibus. E lá a configuração é diferente daqui. Lá a gente não tá isolado. Que tem a porta e... Não, aqui a pessoa tá no celular te filmando, vendo se você tá mexendo muito no telefone e tal. Contanto que tem umas empresas que você tem que colocar o celular ali, ó. Aí a câmera fica vendo, você vai mexer no celular. Então depende. Eu senti menos privacidade. O Big Brother ali. Exatamente. E qual o público, assim, que você fala, pô, esse público aqui, cara, eu gostei, assim, molecada, terceira idade, ou misto, o que você... Qual público você achou? Quando assim? eu mais me divirto é a galera que tá vindo fazer despedida de solteiro. Nossa, eu peguei 19 mulheres outro dia, cara. Elas estavam vindo de Belfast, na Irlanda. Tem até lá no meu Instagram. Tá como lá no Instagram você lá? É DEEJAY Patife. Patife. Procura lá o DJ Patife. Aí vocês têm música. E eu nunca falo que sou DJ, né? Fico quietinho. Aí tem música. Aí, quando eu coloquei o pendrive assim, aí já tava tocando uma música, elas começaram a cantar. Aí foram dançando a viagem inteira. Pô, é mó barato. E você... E no pendrive, com certeza, tem aquele hit seu samba assim, né, meu? Ah, tem também. Mas eu quase não escuto. Sério? Eu escuto diariamente. É engraçado, eu escuto pouco música eletrônica. Não, eu gosto. Eu até coloco em alguns vídeos meus o samba assim, que pra quem não sabe... Valeu o suporte. É do Patife, Fernanda Porto. Eu curto, na verdade, gosto. É da Fernanda Porto, né? A gente fez a versão... Pô, mas foi sucessão, meu. Tá aí até hoje. A nova geração tá descobrindo aí, a molecada com 19, 20 anos aí tão pirando. A música deu mais uma renascida aí esses últimos 2 anos. E hoje você concilia o seu trampo lá de motorista com DJ? Sim. Consegue de boa? Essa última empresa lá, Pelican com Jefferson, quando ele me chamou para trabalhar, que também era um motorista com quem eu trabalhei há 4 anos atrás, numa outra empresa de transfer. Tudo culpa do George isso. E aí o Jefferson abriu a própria empresa dele, e aí quando ele me chamou pra ir lá bater um papo, eu falei, dava pra fazer umas coisas intercaladas, mas eu tenho um curso que eu tô fazendo, eu tô estudando tal outra coisa, tem minha agenda de DJ. Ele falou, não, é só você me avisar com 1 semana de antecedência que a gente se ajeita. Então, cara, pra você me ganhar, só você me dar flexibilidade, aí fica uma maravilha. Então, às vezes eu passo até já com 1 mês de antecedência, maio, como eu vou estar. Agosto eu tô... Aí ele coça a cabeça, pô, você me quebra. Eu falei, o que eu vou fazer? E vai que vai. Então... Mas eu também não abuso, né? Igual, por exemplo, eu tenho 2, 3 datas pra tocar em Londres, tenho Dublin, vou pra Belgrado, na Sérvia, tem uma coisa na Itália, no último final de semana de maio. Aí o que eu faço? Eu trabalho, aí vamos supor, se o meu voo é 4 da tarde, aí eu faço uns 2, 3... trechos, deixo o ônibus lá meio-dia, 1 da tarde, almoço, vou para o aeroporto, pego o avião, toco, volto para casa, dou uma descansada a parte da manhã, aí à tarde vou lá, pego o veículo de novo e siga. E já pega o trampo e marcha. E já marcha. Que legal. Porque o verão tá chegando agora, né? O verão da gente lá é agora, de julho a setembro, né? E o verão lá, bomba. Nossa, bomba. Principalmente na região onde eu moro, no Algarve. Arrebenta, bomba, arrebenta. Festa em cima de festa. Serviço em cima de serviço. Exatamente. Caramba. E essa vinda sua pro Brasil? Já teve convite para tocar? Nossa, eu toquei muito nessa vinda. E aí? Na verdade, em 2024, eu tinha fechado um contrato para tocar num festival no Rio de Janeiro, no Doce Maravilha, que foi agora em setembro de 2025, ou seja, mais de 1 ano de antecedência.
Então eu vim pro Brasil para fazer esse festival e passar tempo com meus filhos, né? Aí quando alguns promoters começaram a ver a divulgação do Doce Maravilha, pô, você vai ficar no Brasil quanto tempo? Vamos armar uma data aqui? Vamos armar uma data acolá? Aí começou. Florianópolis, Curitiba, Recife, Sorocaba, Rio, de novo, tal. Passou, acho que deu quase uns 15 eventos. Eu nem esperava nada disso. Você veio E pra tirar aí, férias. nem esperava também de ver tanta gente nova na pista de dança, conhecendo o som, sabendo da nossa história. Fiquei muito, muito feliz em ver a nova geração curtindo isso. Você é louco. Quem é o pessoal da nossa geração que lembra do Anhangabaú? Pois é. Esse vídeo também tem Pô, quem veiculado quer, muito. Quem quer saber como foi? Música na Coloca, rua. Música na rua, DJ Patife, Anhangabaú, Vale do Anhangabaú. Ali no Boulevard São Pô, João. muito Office Boy, cara. Nostalgia. Os clubbers. Cara, foi muito uma... legal, é. Eu vou falar pra Muito, você muito uma legal. coisa que eu nunca falei pra ninguém e a música eletrônica, ela na minha vida, assim, além do amor que eu sempre tive com o transporte e tal, com o busão, ela me deu uma salvada, sabia? Com certeza. Eu me encontrei indo curtir música eletrônica pra sair, às vezes, até de um caminho que podia ser até sem volta, com certeza, como muitos colegas meus tiveram, e eu levei muitos colegas meus de sala, de rua, da Coab 1, Arthur Alvim, que eu sou de lá. Eu queria mandar um abraço pra todo mundo de lá, meus amigos que curtem você pra caramba. E que eu levei eles pra te conhecer, pra tocar, pra ver você, pra ver o Mark, pra ver todo mundo. E, cara, e continuaram indo. Olha só que beleza. E eu fui indo, pô, todo festival eu ia. E aquele de 99 eu era office boy. Como a gente não tinha tecnologia, um foi falando pra outro, que horas vai começar? Começou cedo. Começou às 18. Porra, terminou, tipo, sei lá, 8 horas, 9 horas da noite. Acho que às 9, O bicho pegou. Pegou. Você acendeu o Assiste aí. Anhangabaú, meu irmão. O bicho pegou, E a gente tudo de mochila, e vindo do trampo. com a Aquele dia ninguém marmita. foi pra escola, a marmita lá batendo. Foi e uma o pau sexta-feira. quebrando. Foi muito legal. Foi Eu muito entendo gostoso. exatamente o que você tá falando, porque isso aconteceu comigo também na música eletrônica, mas em primeiro lugar no rap. No iniciozinho dos anos 90, porque eu queria um lugar. Eu queria estar com gente que falasse a minha língua, que me desse um direcionamento. E foi no rap que eu encontrei isso. E depois, 4, 5 anos depois, com essa ascensão da música eletrônica e toda essa coisa do jungle e do drum and bass, eu entendo exatamente o que você está dizendo. De um caminho, sabe? De um lugar seu. Pô, aqui é meu lugar, aqui ninguém vai me criticar, aqui ninguém... Né, claro, há críticas, há julgamentos, né? Com certeza, mas era diferente, cara. Quando você participa de uma coisa onde as pessoas, na maioria das pessoas, tá na sintonia com algo, Porque você começa, o Patife, você começa, é igual no busão, no ônibus, o caminhão. Você começa ali, você vai por amor, você começa por amor e tal, e quando você vê, já viciou, é igual o busão, viciou. E a música eletrônica naquela época, você vai pra conhecer e você acaba gostando, e você acaba conhecendo muita gente legal, muita gente bacana. E foi o meu caso. E até hoje eu gosto de música eletrônica, às vezes eu toco lá em casa. Não, e quantas pessoas, cara, se casaram, formaram família, montaram a vida com isso, abriram empresas, foram fazer eventos, foram produzir, enfim, um monte de coisa. Tudo que eu faço eu coloco Teve música gente que eletrônica, abriu empresa de sonorização, outros montaram estúdio pra gravação, foi um negócio incrível. E é legal esse negócio que você falou do vício que vicia, né? Eu achava que eu ia tirar a carta, ia matar a lombriga, sabe? E pronto. Vou focar aqui no meu sono. Cara, cada dia mais eu pego gosto por isso. Parece que começa a rolar diesel nas veias. Que negócio estranho. Não, mas já cara. Já era. Eu sempre falo isso. O mosquitinho do diesel já era. Picou, entrou na veia, cara. Você não sai mais. Não e aí adianta. A rede de amizades, né, crescendo cada vez mais. Aí agora eu conheço mais gente no busão lá na Europa. Até mandar um abraço pro Gabriel. Gabriel Rodrigues fazendo internacional lá. Parceirão do NH, que também já tá lá uns anos. Acompanho ele no YouTube também. Quer dizer, acompanho um monte de gente, né? Depois que eu descobri o Vaguinho Guitar em 2012, 2013, aí depois eu falei, nossa, tem mais. Aí a hora que eu tenho tempo,
eu ponho no YouTube e vou assistindo as aventuras dos caras, eu adoro. É muito louco. E assim, e o transporte, ele tem um cheiro marcante. Você entra no busão, tem um cheiro e te vicia. Eu mesmo, quando eu entro numa manutenção, cara, eu fico louco. Olha Eu só. fui cobrador, motorista, eu fui instrutor de ônibus, eu fui tudo que você imaginar dentro do busão, eu já fiz. E o que eu mais gosto é na área de manutenção também. Um dia, se eu voltar para a área operacional, volto felizão também, Uhum. porque é uma área que eu domino demais. Olha Até eu tô só. com o meu parceiro Kleber Elétrico, que vai correr agora na Copa Truck, né? Já vem correndo, já vem numa caminhada. Um dia eu falei pra ele assim, depois da corrida de Interlagos, né, meu? Ele passou no retão na esquerda, eu falei pra ele, você tem que ir pela esquerdona, você tem que fazer igual a gente faz e tal. Aí eu falei pra minha mulher, eu falei assim, ó, tá todo mundo aplaudindo ele aqui, né? Lá no busão ninguém aplaude, eu faço isso com o passageiro. Cara, e é adrenalina, meu irmão. É adrenalina, é você tá com a carga, por exemplo, de morango, ou pegar uma carga líquida, Uhum. tipo água, transportar água, que você para assim, sei lá, num pedágio ou num posto, você sente a carga se mover e você fala, meu, que loucura, cara. E É às vezes assustador as primeiras é, vezes, meu as Deus. primeiras vezes, assim, isso aqui é relato de quem já dirigiu, de quem pilota, quem tá no dia a dia. E aquilo ali é muito viciante. É muito viciante. Eu gosto demais da área operacional, amo a área de manutenção. Olha só. Criei o Papo de Busão, até responder uma pergunta sua no É começo. verdade, é. Eu criei o Papo de Busão justamente para a gente trazer esse chão de fábrica, cara. E a gente encontra várias pessoas, várias celebridades anônimas que, cara, que tá perdida ali, cara. Tem muito artista em garagem que tá perdido, que não Exatamente. tem. Hoje a internet te proporciona, Sim, é. que nem você mesmo falou. Se hoje fosse 99, cara, na moral, hoje acho que o busão ia ficar realmente no seu coração, Com o certeza. caminhão, porque você teria uma outra vitrine com a Uhum. internet, com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Com toda a tecnologia que tem hoje, para a gente conduzir um veículo, tanto na Europa, tanto no Brasil, tá ficando fácil. Tá ficando muito fácil. É. E por isso que os mais antigos falam, isso aí nunca bateu caixa, nunca deu duas embreadas, nunca fez Belém, São Paulo, ou Portugal, Espanha, sem embreagem, só no tempo, Eu porque escuto tava essas acabando no histórias osso. sempre. É. Ele nunca vasculhou a gabine para amarrar um enforca-gato, É. um arame que nem existia enforca-gato, e rezar, ficar fazendo oração para aquela gambiarra, aquele ajuste técnico não quebrar. Hoje não, hoje o caminhão, o ônibus deu um defeito, ele já consta no painel. E eu outro dia rezando porque eu tava descendo a serra sem retardo. Vergonhoso, né? Ah, mas já acostumei, né, cara? Pô, E pra aí, ficar você fez pisando o no quê? freio. Não, aí vai diminuindo a velocidade, Velocidade, vai. marcha pesada Não e tem. vai segurando. Vai segurando, né? Porque, assim, ó, até uma crítica, às vezes a gente não sabe o que acontece porque a gente não tá ali, mas você vê muitos colegas nossos tombar na estrada, tombar numa situação, né, que você vê que a curva tá ali, pelo jeito que o cara bateu, ou o cara já veio sem freio, Uhum. ou o cara teve um problema mecânico. Ou às vezes ele não soube nem identificar. Sim, Ou chegou a hora, mas 99,% o cara deu uma exagerada. Infelizmente, a maioria dos acidentes é negligência, cara. O cara deu uma exagerada. Gente, Infelizmente. toma cuidado, vocês não estão sozinhos na estrada. Vocês têm a família de vocês. Dirigir consciência, tem horário pra fazer. Viu que não vai cumprir, não tem vergonha nenhuma, cara. Depois das consequências. Mas toma cuidado. Tanto lá na Europa, ou tanto aqui no Brasil, ou em qualquer outra parte do mundo, você tem que ser consciente. Não adianta. Eu não vou ser demagogo aqui, não, falar, não, eu nunca corri, eu nunca exagerei. Pô, exagerei no urbano, exagerei no rodoviário, exagerei na carreta, no caminhão. Sofri um acidente outro dia besta. Poxa Idiota. vida. O cavalo patinou, eu tava na subida, na Serra de Mariporã. Graças a Deus não tinha ninguém atrás de mim, eu dei um L na carreta. Nossa. Deus me segurou a roda dianteira do cavalo, segurou naqueles, como é que fala, formigueiro. Nossa. Senão eu ia descer ribanceira abaixo. Nasceu Hoje eu de passo novo. ali com a minha família e falo assim, ó, aqui era pra ter uma cruzinha com o meu nome. Meu Deus. Mas Deus tá aqui
Deus tá aqui me honrando para que eu tenha alguma outra missão. E foi negligência da CET lá de Mariporã. Teve um acidente no local, eles não limparam, não jogaram serragem, não limparam, não fizeram nada. Eu pensei que nesse dia que você exagerou. Entendi. Não, choveu. Ah. E eu vinha com a carreta vazia recolhendo para a empresa. Quando eu comecei, que eu passei a lombada, que eu comecei a subir, o cavalo começou a patinar. Falei, já era. Só deu tempo de olhar para esse retrovisor para mim mirar a casa direitinho, para não entrar na casa. E realmente a minha intenção foi que o cavalo descesse o barranco, que a minha expectativa era que ele ficaria preso na quinta roda. Uhum. E eu conseguiria esperar socorro. Mas Deus falou, não, tem um formigueiro aqui, eu vou segurar esse jovem aqui. A carreta ficou em L e o cavalo ficou preso no formigueiro. Já aconteceu comigo. Graças a Deus, quando eu exagerei, eu não obtive acidente, graças a Deus. Mas já vi vários na estrada. E você também já deve ter visto vários. Muitos. E vocês lá têm uma condição que aqui a gente não tem. Neve. Como é pilotar na neve? É horroroso, eu não gosto. Dá essa declaração aí. Você já não tem controle sobre um veículo pesado, porque ele não é estável. Né? Mesmo com a pouca experiência que eu tenho e os poucos veículos pesados que eu dirigi, mas eu não sinto estabilidade em um ônibus, em um caminhão. Não sinto. Você tá no carro, você sente o carro mais grudadinho no chão. Cara, qualquer coisa mais brusca que você faz no volante de um ônibus, de um caminhão, acontece muita coisa, é muito bambo. E na neve, cara, é como se você só tivesse ali só com a mão no volante. Você não tá com tanto controle, com tanto que tem alguns países que a gente tem que colocar a corrente. Você veste os pneus assim, ó, com a corrente. Áustria, Polônia, uma parte da Itália, você tem que... Aí na empresa a gente já pega, né, os bolsões com as correntes. Quanto que é o frio abaixo de zero? Menos 30. Tem que ajoelhar menos naquele... 18. Ali naquele... Eu no inverno lá, eu tô com 3, 4 camadas aqui, não tenho vergonha de falar, não. Também, ó, o chassi de grilo. Sinto frio, já eu, mais 20 minutos aqui nesse ar-condicionado, eu já vou pegar a jaqueta ali, ó. Já era. Já, sinto muito frio. Aí fico 2 dias sem tomar banho, os caras dão risada de mim, velho. Sério? Porco, tomar banho, tá 2 dias sem tomar banho. Aí você para na hora de serviço. A porta do chuveiro tá aquele buraco aqui embaixo. Menos 10, menos 20. Eu não vou sofrer, não. Aí quando eu chego na base, aí eu vou, né? Que aí na base, lá em cima, em Salvaterra, tem, ó, o vestiário lá, bonitinho, fechado, dentro do prédio. Fala, não, vou lá em cima e volto. Vou lá na Holanda, vou onde for. Quando eu voltar pra Espanha, eu tomo banho. E olha só. Calma. E a gente tá falando de baixas temperaturas. A gente tá com a nossa canequinha. Eu queria falar da VBM. Aí, ó. A minha canequinha é a rosa, do Patife ali tá de azul. Aí, ó. VBM Variedades. Ó que legal aí. Ó. Estilo novo de caneca pra você tomar aquela cervejada no final de semana. Vai manter ela geladinha. Um refrigerante pra molecada. Vai, né, geladinha. E tá com o logo do Papo de Busão. Você que quer presentear aí, ó, seu funcionário, seu cliente, pô, liga na VBM, cara. A equipe tá lá toda te esperando pra você fazer um pedido. E ó, falou que é do Papo de Busão. Acessou o QR Code, a galera tá lá te esperando pra fazer o melhor pra você ficar bonito na foto, igual a gente tá aqui, ó. Caneca geladinha de ponta a ponta, aguinha geladinha de ponta a ponta e todo mundo feliz. E ó, não é só o Papo de Busão que ganha, não. Eu vou deixar aqui um brinde pro Patife levar pra Portugal, uma caneta pra ele assinar o cheque dele lá. O cheque. Ó. E pra ele, é bem arcaico. E pra ele lá abrir uma lata lá de refrigerante, algo do tipo, de se dirigir. Não beba se dirigir não beba, pelo amor de Deus, mas ele vai abrir a lata de refrigerante dele lá e vai ter uma caneta pra assinar o cheque. E a Ex-Whisper tá mandando aí, ó, um adesivo do Papo de Busão. Vou mandar pra ele aqui colocar num caminhão lá, ou no carro dele. Tô mandando mais dois pequenininhos. Papo de Busão, pra você presentear alguém que tiver lá pra colocar. Obrigado. E é isso aí, Patife. Lá, a neve é o grande diferencial que o motorista brasileiro não tem. A neve. Sofrimento, eu acompanho o Paulo Landim aí nas redes sociais, vejo também... Ali tem neve lá. Eu vejo aí que ele passou agora nesses últimos dias aí. Cara, eu vou falar pra você, cara, ali o filho chora realmente, a mãe não vê, né, meu irmão? Ali é brabo. Esse ano, na Europa, esse inverno foi rigoroso. Meus amigos estavam me mandando os vídeos lá.
Teve gente que ficou 4 dias na estrada, travado na neve, foi pancada. Eu escapei o inverno esse ano de lá, né? Caramba. Então é uma arte, cara. Em Portugal, Uma bate arte. quanto de inverno? Chega a nevar lá? Portugal tem uns lugares no norte, na Serra da Estrela, que neva, mas não é igual. É no norte da Subindo, né? Espanha, na França não é. Que o bicho pega, É. né? O bicho pega. Que bacana. Cara, tudo que é bom vai chegando no fim, mas ainda a gente tem um tempinho aqui. Eu queria entrar numa situação que todos os motoristas, brasileiro, tem um sonho de ir para Portugal. Eu mesmo tenho um sonho, e não é de hoje, que eu sempre falo que eu tenho vontade para Portugal. Patife, pro cara, o camarada hoje sair daqui, para ele não tomar um golpe lá, porque ele é motorista, para ele não tomar um golpe lá. Resumidamente, o que ele precisa? Que dica que você dá, resumidamente? Em termos de documentação, seja qual documento for, vai direto ao órgão. Não contrata ninguém, vou tirar o seu NIF, vou te ajudar na segurança social. Não, cara. Vai direto nos órgãos. Porque tá cheio de atravessador oferecendo serviço de assessoria para documento em Portugal e é só para levar seu dinheiro embora. Então, cuidado com isso. Vai direto. Você vai chegar em Portugal, a primeira coisa que você vai precisar fazer é o NIF, que é o CPF. É o número de identificação fiscal. Vai na Finanças. Entra no site da Finanças, finanças.pt, portal das finanças.pt. E vê lá o que precisa. Tirou o seu NIF? A sua vida só vai andar depois que você tiver o número do NIF. E Seria o NIF? CPF. Ah, sim. Número de identificação fiscal. É o seu CPF lá. Sem esse número, você não faz nada. Você não precisa nem ter visto, mas você consegue tirar o NIF para encaminhar. Se não tiver o NIF, não adianta nem encostar lá que não tem Isso trampo. eu tô dizendo para quem tá com planos de morar, que seja vai tratar da documentação. Turista não precisa. Você Entendi. vai, você entra no país com a sua passagem de ida e volta, comprova onde você vai ter que ficar, e depois da sua viagem você vai voltar para trás. Agora, a pessoa que tá com esse plano é procurar as vias de um contrato de trabalho para poder a empresa ajudar com a documentação, porque como entrou muito imigrante nos últimos anos, então tá um pouco mais fechado o cerco agora. Então, existe sim agências que estão fazendo um trabalho espetacular, levando motorista do Brasil para lá e para outros lugares da Europa, só que eles já tratam de tudo, então você não precisa se preocupar com nada. Você só vai pagar depois, quando você começar a trabalhar, receber seu salário, você vai pagar, né? Tem empresas em Portugal, inclusive, que essas agências estão intermediando, que eles te pagam até os custos do teu curso lá, o CAM, e entre outros custos, e depois você paga. Tem empresas, inclusive, que só tá fazendo contrato de 5 anos, para que você tenha tempo suficiente para pagar, né? E aí pagou, você fica praticamente livre dessa dívida. Aí você muda, você termina o contrato e vai embora. E vai para cima. Então, ou seja, resumindo de novo, vá direto aos órgãos do governo para suas documentações. Se a sua intenção é trabalhar na área de transporte, então já procura uma dessas agências aí e faz o caminho. Se você é filho de algum europeu, então o melhor caminho é você tratar da sua nacionalidade, porque aí você já chega como um europeu lá, não passa os perrengues como eu passei, por exemplo. Mas prepara para esperar, porque o órgão competente, no caso hoje é a AIMA, antigamente era o CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, então agora é a AIMA, estão com milhares e milhares e milhares de processos encavalado, uma bola de neve um no outro. Meu título de residência venceu em março do ano passado, eu só fui chamado para entrevistar em agosto, e de agosto até agora eu estou esperando o título chegar. Ou seja, tá tudo com muito atraso, então as pessoal que está com o processo de cidadania, tem gente esperando já há 3 anos, sair o passaporte. Então, cuidado com promessas milagrosas. Existem assessorias, advogados muito bons que estão fazendo um trabalho muito bom, mas mesmo assim eles não vão conseguir vencer esse tempo. Ainda que tem advogados que consigam entrar lá no meio da conservatória, mas não sei até quanto isso ia ajudar no tempo. Para você que tem um sonho para atravessar aí para trabalhar em Portugal, Espanha, enfim,
Fica ligado nessa dica do Patife, que é uma dica que vale ouro, E né, aí cara? eu vou dizer uma outra coisa pessoal que você não perguntou, mas que eu acho válido dizer. Pô, fica à vontade. Como tá a sua vida aqui para você ir para fora? Porque ir para fora do Brasil hoje não é mais aquela maravilha que era 30, 40 anos atrás. Eu cheguei em Portugal, ó, eu comecei para Inglaterra no final dos anos 90. Já não era aquilo que eu ouvia meus primos dizer, por exemplo, meus patrões com que eu trabalhei que ia para os Estados Unidos, que fazia a vida no Japão. Então, ou seja, eu começo a ir para fora do Brasil no fim dos anos 90, já não era tal. Você ainda ganhava uma grana e tudo, ainda tinha uma segurança, uma qualidade de vida. Cara, de 10 anos para cá, a Europa, eu posso falar da Europa porque eu vivo muito lá. Tá vindo na ladeira abaixo, economicamente, politicamente, a qualidade de vida, as coisas ficaram muito caras. Então, o que eu vou dizer para você como pessoa é: analisa muito como tá a sua vida aqui antes de ir para fora, porque quando você sai para fora, a primeira coisa que você não vai ter é a solidariedade e a brodagem que se tem aqui no Brasil. A segunda coisa, a cultura. Cara, nós somos muito diferentes da maioria dos países. A gente tem um jeito de se comunicar, de lidar, até às vezes um pouco exagerado demais, um pouco folgado demais. E lá fora não é assim. Então a gente está ouvindo muito conflito de português com brasileiro, exatamente porque o brasileiro chega com o seu jeito lá e o português mais introvertido, mais reservado, dá choque. A grana. Hoje, um salário de motorista está entre 2 e 3 mil euros, quem trabalha no que é chamado internacional. O motorista local em Portugal, ele está fazendo aí de 1.000 a 1.500 euros, a depender da empresa que você... Então você multiplica isso por 6, 8 mil, 10 mil reais. Será que vai valer a pena a saída do Brasil para ganhar 2, 3 mil reais a mais? De repente? Aluguel na Europa tá caríssimo. O custo de vida aumentou muito. A gente está tendo agora essas tensões de guerra, conflito e tal. Enfim, disso que eu queria dizer, mas é o seguinte, no fundo, se você tem o desejo de fazer algo, vai e faz. É a dificuldade que faz a gente engrossar o couro, né? É, exatamente. Então, acho que o que não vale é deixar o medo e aquelas dificuldades e não realizar o que você deseja. Vai e a vida vai te mostrar como vai ser, entendeu? Mas vá sabendo de que não é um mar de rosas, que você não vai ficar rico, a não ser se a vida te levar para uns caminhos e você encontrar um investidor e alguém que gostou muito do seu trabalho, e porque isso eu vou destacar também. O brasileiro é diferenciado na mão de obra. É. Ah, você tá louco. É mesmo? Portugal, por exemplo, tem muitas empresas que preferem contratar brasileiro do que o próprio português. É difícil, hein, mano? É. Caramba. E isso não é tirando a mão de obra portuguesa. Não, é por causa do esforço do brasileiro. O brasileiro tem tempo ruim. E muitos brasileiros estão mesmo para ralar e querem juntar o dinheiro para mandar para cá. Então o cara vai trabalhar 10 horas, vai trabalhar 12 horas, vai trabalhar um feriado, vai vender férias. E o brasileiro tem um capricho diferenciado, né? Então, você tem essa vantagem. E as empresas lá, é assim, também não tem tempo ruim, né? Falar que vai fazer hora, vai embora, o cara Não tiver tem tempo apetite, ruim. o cara vai embora. Enquanto estiver dentro da lei, tá tudo jóia. Apesar que também tem empresa ou outra que também sai um chuta o pouquinho. pau e às vezes prefere pagar a multa do que a carga não chegar, entendeu? Às vezes a multa sai muito mais em conta tomar do que a carga não chegar lá, né? Principalmente perecível, né? E eu queria, antes da gente finalizar, e foi muito boa a conversa, foi muito rápida, Foi bem rápido. mas o convite tá em aberto para você voltar e fazer essa hora extra aqui. A gente faz uma extra aí, com certeza. Eu queria, só pra galera aí de casa, eu queria fazer só o Bacurau. fazer só uma pequena homenagem aqui pro Patife. Eu selecionei a música aqui, o som, e ainda parei na onde que ele tá dançando ainda, meu. Olha que legal. Vamos ver aqui. Vou colocar para vocês ouvir aqui. E procure ele nas redes sociais, cara. Pô, Patife, maior satisfação em ter você aqui. Que é isso, Edu. Prazer é eu meu. vou colocar só aqui, já vou tirar rapidinho. Aqui, ó. Ei, Fernanda.
Esse é o som que... Eletrônico com couro de cuíca, Couro da mano. Cuíca, Fernanda Porto. Por causa dela eu fui pro mundo, cara. Essa música foi as portas do mundo pra mim, meu Deus. E eu vou falar pra vocês, pra você, mano. Foi o som que tocou e toca até hoje na minha mente e no meu coração. Oh, que legal, né? Eu tenho um amigo que mora em São Bernardo, o Renato, e ele toda vez que ele ouve esse som, ele fala, pô, lembro de você, pô, da hora. Tipo de balada, de zoeira. Tempo de Broadway. Tempo de Broadway. Legal. Cara, satisfação imensa estar aqui contigo, ter conversado com você. Você tá vindo lá de Portugal, tá, né, com sua agenda corrida e ter vindo aqui, poxa, para conversar com o nosso público do Papo de Busão. Alegria. Que você prospere muito na sua vinda para cá e na sua ida para Portugal. E que o pessoal de Portugal aí, você compartilhe esse episódio para todo mundo, que já é a segunda maior audiência nossa lá. Vamos espalhar. E qualquer dia, qualquer evento, se alguém quiser me chamar, eu tô à disposição. Ele até puxou meio que minha orelha, pô, você não tem passaporte e tal. Mas eu vou tirar meu passaporte, sim, vou esperar algum convite vindo de lá. E você vai estar comigo lá, com certeza. Não, com certeza, já te falei. O que você precisar do lado você precisar do lado de lá, é só linkar nós. Vou levar uma galera comigo lá pra gente falar sobre transporte e logo a gente vai estar lá. Cara, antes de eu encerrar, eu queria dizer que esse episódio é um oferecimento da PW70, da BR Smart Tools. Cara, chama a gente no QR Code, tá aqui na tela. PW70, BR Smart Tools. Não deixa seu busão, cara, não deixa seu ônibus estar com a aparência horrível. Isso daí, cara, deixa qualquer um, na boa, deixa qualquer ônibus e caminhão com uma aparência horrível. Lá tem muito caminhão com roda de alumínio? Não. Não tem? Não. Nem ônibus? Não tem a cultura dos caras? Lá não tem o carinho e o cuidado como a gente tem aqui, cara. Não diferente. É a cultura deles? Não é a cultura deles. Não tem a cultura, né? Não. Você até vê raramente um veículo ou outro customizado, mas assim é raro. Não existe. Outro dia na França, eu tava passando por Bordeaux, tinha um cara com o caminhão do Michael Jackson, assim, ó, uma pintura do Michael Jackson no cavalo, na cabine. Achei lindo, mas é raro de ver. Sério? Os caminhões mais equipados, assim. E aqui... Quando tem é motorista brasileiro, que coloca um LED, bota aquele negocinho do olho. Mas é diferente, cara. Que legal. Diferente. E eu vou encerrar, se você me permitir, vou encerrar com esse som. Vou encerrar diferente, porque, assim, top demais estar aqui com você aqui comigo aqui. Cara, eu vou encerrar essa entrevista, mano, muito feliz, muito contente. Pode deixar uns abraços aqui também? Pode, microfone aberto, opa, pô. Sempre, Mico Paneiro, Jorge Santos, obrigado por tudo, Ana, o Fábio. Mandar um salve grandioso pro Adriano do canal Rodoviário pelo Brasil. O Adriano sempre dá maior atenção, já tentamos marcar encontro, mas não dá. Mas uma hora a gente encontra. Poxa, o meu primeiro mentor do canal do YouTube, desde 2012, o Vaguinho Guitar, que deu essa esperança de ver mais conteúdos desse no YouTube, o Gustavo. Poxa, tanta gente bacana aí que faz um conteúdo e põe no YouTube. Eu quero agradecer, porque às vezes até acalma meu coração de saudade lá do outro lado do oceano. E é mó legal, às vezes, eu sentar assim nas minhas pausas e assistir a galera dirigindo aí pela BR-101 e por aí afora. Também um abraço com o maior carinho e agradecimento do fundo da alma. Eu estava em Porto Alegre esses tempos, fui lá na garagem da Ouro e Prata e me deram uma atenção espetacular, me presentearam com o livro da história da Ouro e Prata, fui lá na manutenção, na lavagem, fiz toda a tour, passei uma tarde lá. Obrigado a Luana, o Rafa, o Renato, a Fabiola, Luciano. Em breve eu volto aí. Que legal. Enfim, para todo mundo que curte aí esse mundo do diesel e dos transportes pesados, um abraço aí para todos, obrigado pelo carinho, e obrigado você também, todos aí. Valeu demais de coração, vou pedir pro Ricardo... Meus padrinhos no transporte. Isso é bom. Meus mentores. Reconhecimento, cara, sempre. Reconhecimento é muito bom. Sempre. Eu fui muito bem acolhido, fui muito bem instruído, tive bons professores no volante.
bons professores nos cursos que eu fiz de carga. Que legal. Aí agora tirei a minha D, né, semana retrasada, aqui no Brasil. E aí quando eu voltar pra cá no final do ano, vou fazer o SEST Senat. Porque se não realizar e dirigir no Brasil, aí não tá completo Não o tá sonho, legal, né, mano? Não tá aí legal. eu quero chegar na plataforma do Tietê, Já escanear a é. passagem de todo mundo. Vamos aí, galera. E entra aí. Não, tem que ser. Não é só realizar lá fora. O do lance tem que realizar aqui. Da hora. Obrigado por você ter Valeu, vindo. Edu. Obrigado, Eu vou meu. encerrar Sucesso com pra o som você aqui. aí, pro Papo de Busão, que cresça cada vez mais. E vamos levar esse projeto lá pra Portugal, se Deus quiser. É isso aí. Vamos lá, vamos encerrar. Valeu, galera. Valeu. Obrigadão por tudo. E vamos que vamos. Papo de Busão. Papo de Busão. Papo de Busão.